Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos. Por que não anda conosco? Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje apresenta Jesus formando os discípulos com o coração de discípulo. O discípulo precisa renunciar a si mesmo, se esvaziar de si para seguir os caminhos que Jesus os indicar. E nós vamos ver que os discípulos estavam discutindo pelo caminho quem deles seria o maior. A pretensão do coração humano muitas vezes é levado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, por sentimentos de grandeza, onde um quer prevalecer sobre o outro, quer superar o outro numa competição. Então as pessoas muitas vezes disputam cargos, importâncias na vida, em grupos, no trabalho. E essas disputas muitas vezes está presente na fala, na conversa. Era o que os discípulos estavam fazendo. Por vezes se troca acusações, muitas vezes até nas redes sociais, hoje em dia, por todos os lados. Muita gente querendo saber mais, querendo ter toda a razão, todo o conhecimento. E muitas vezes tem aqueles que querem saber mais do que todos. Então nós precisamos usar melhor a nossa fala, se relacionar com mais tranquilidade, pureza, simplicidade com as pessoas. E o que Jesus diz diante de tudo isso, diante das disputas, discussões dos discípulos sobre quem é o maior ou é o menor, quem pode mais? Em primeiro lugar, Jesus se cala. Ele não entra em discussões, acusações, brigas, onde um se coloca acima do outro. Porque a razão está muito mais no coração, no saber escutar. Então Jesus nota a discussão dos discípulos, silencia, acolhe no coração para depois falar. Muitas pessoas brigam, discutem, tornam-se incapazes de escutar o outro. E Jesus silencia, escuta. Nós precisamos no diálogo saber falar e saber ouvir. Quanta discussão se tem a respeito de política, entre outras questões onde um quer saber mais que o outro e não se chega a um elemento comum. Jesus quer que os discípulos entendam a sua mensagem. Depois da discussão, Jesus quer dar uma síntese de pensamento, para que eles cheguem ao entendimento. Depois do silêncio, Jesus ele vai buscar refúgio nas crianças. Ele observou o que estava à sua volta, silenciando. Notou que as crianças não estavam discutindo quem era maior ou menor entre elas. Estavam mais unidas. Jesus diz que ninguém presta atenção nas crianças. Muitas vezes a gente imagina que elas não sabem nada, mas na simplicidade e na minoridade delas está a verdadeira sabedoria.
é o que Jesus está querendo transmitir aos discípulos. A sabedoria que se encontra no coração puro de uma criança. Por isso Jesus a acolhe, abraça, para nos dizer que nós precisamos ser crianças. No sentido de que não precisamos ser os maiores, sabermos mais, sermos os mais importantes, nem os mais considerados. Aqui Jesus está contrapondo humildade e soberba. Humildade nas crianças, soberba nos discípulos. A humildade é o remédio que salva a humanidade. É o remédio que salva a nossa própria natureza humana, decaída, corrompida pelos desejos mais egoístas. Uma criança, quanto mais criança for, mais pura e simples ela será. Jesus está querendo conduzir os discípulos a um caminho de simplicidade, de pureza, de leveza. E nós precisamos redescobrir o sentido da pureza, da simplicidade e da humildade nos relacionamentos, sobretudo no trabalho, na igreja, para construirmos um mundo sem competições. E se tiver que viver a competição, que seja saudável, que a gente possa saber ganhar e saber perder. E ganhar de modo ético, perder também reconhecendo os valores do outro, mas nunca olhar o irmão como um adversário. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ceder às guerras do ego no mundo em que nós vivemos. Nós não precisamos de desgaste, de tensão, de estresse. Se a gente tem oração e quer viver a palavra, se a gente quer um coração de criança, a gente vai saber ceder espaço ao outro e saber que Deus nos conduz e o nosso espaço nunca nos será tirado. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não se preocupe com a competição do mundo. Faça bem o seu caminho, a sua parte, e Deus sempre te ajudará. Será Ele o seu auxílio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.